Boa tarde e sejam bem-vindos ao About Investments. A literacia financeira é a chave para o sucesso de qualquer investidor. Assim sendo, nesta conferência o Active Bank convida clientes a dialogar e a trocar impressões financeiras. Muito obrigado pela vossa presença. No decorrer da conferência, podem colocar as vossas perguntas através da barra com os comentários. A convidada é Catarina Vieira, gestora de produto do Active Bank. O tema é Fundos de Investimento. Olá, Catarina. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá, João. Obrigada eu e muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de agradecer a vossa presença neste About Investments do Active Bank, que este mês será dedicado ao tema dos fundos de investimento. Assim, a nossa agenda para hoje terá como propósito dar a conhecer alguns temas sobre fundos de investimento, nomeadamente o que são fundos de investimento imobiliário e as respectivas unidades de participação, percebermos um bocadinho a diferença entre fundos de investimento abertos e fechados, a diferenciarmos mais e menos valias, percebermos o que está incluído numa política de investimento, que tipos de fundos de investimento diferentes existem no mercado para onde podemos investir, quais as vantagens deste tipo de produtos de investimento e também os cuidados a ter, e ainda possíveis comissões e encargos que estejam associados a este tipo de produtos de investimento. Assim, vamos começar pelo início, que é definirmos o que são fundos de investimento imobiliário. Portanto, este produto de investimento são nada mais, nada menos do que instrumentos financeiros que resultam da captação de capital junto de diversos investidores, constituindo assim um património autónomo. Os fundos de investimento imobiliário investem sobretudo em ativos como ações e obrigações. São geridos por profissionais especializados, as chamadas sociedades gestoras, e são comercializados por entidades distribuidoras, por exemplo, o Active Banco. Aos fundos de investimento estão sempre associadas unidades de participação. Uma unidade de participação é, portanto, cada unidade de participação tem um preço variável de acordo com o comportamento do mercado, ou seja, o valor de uma unidade de participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos ativos que compõem determinado fundo de investimento. Consequentemente, o valor e o rendimento resultante dos seus investimentos em fundos de investimento podem descer ou subir, sendo que maiores rendibilidades estão sempre normalmente associadas a um risco também mais elevado. Importa realçar que as rendibilidades passadas não são garantia de rendibilidades futuras, ou seja, se um fundo de investimento teve uma valorização muito elevada num determinado período, não quer dizer que no futuro possa também ter um comportamento semelhante. As unidades de participação podem posteriormente ser resgatadas, permitindo aos participantes obter um retorno do valor que investiram. Como eu disse, existem fundos de investimentos abertos e fundos de investimento fechados. São considerados fundos de investimento abertos quando é permitido para um investidor subscrever ou resgatar unidades de participação em qualquer momento, e são considerados fechados quando a subscrição de unidades de participação só é possível de ocorrer durante um período pré-definido e o resgate só ocorre na data de liquidação determinada pelo fundo de investimento. No caso do Active Banco, só é comercializado fundos de investimento abertos. Importa também percebermos um bocadinho a diferença entre as mais e as menos-valias. Portanto, consideramos ter obtido mais-valias quando o retorno em fundos de investimento é positivo, ou seja, quando o valor de resgate é superior ao valor da subscrição. O mesmo acontece no sentido inverso, ou seja, uma menos-valia caracterizada pelas perdas assumidas por um investidor. Isto é, se resgatarmos um fundo de investimento no momento em que o valor da unidade de participação é inferior ao valor que investimos, obtemos uma menos-valia. Temos também a política de investimento. A política de investimento é um documento legal com todos os detalhes sobre um determinado fundo de investimento e permite ao investidor ter acesso à estratégia de gestão e às regras de composição do fundo. Na prática, a política de investimento clarifica, entre outras coisas, os objetivos de um determinado fundo de investimento, as classes de ativos que compõem o fundo de investimento, a percentagem média que é alocada para cada classe de ativos e os limites de alocação do património a cada classe de ativos. Os fundos de investimento podem investir em diferentes classes de ativos, nomeadamente tesouraria. Os fundos de investimento de tesouraria são constituídos por ativos de elevada liquidez e devem ter entre 50% e 85% do seu valor líquido global investido em instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, sendo que este segundo não pode nunca exceder os 50%. Este tipo de fundos de investimento está associado a curtos prazos de investimento, normalmente inferiores a 12 meses. Possuem um menor risco em comparação com os outros tipos de fundos.
Em segundo lugar, temos fundos de investimentos de obrigações, que são constituídos por pelo menos 2/3 do seu valor líquido global investido direto ou indiretamente em obrigações. Possuem um risco acrescido relativamente aos fundos de investimento de tesouraria anteriormente vistos, mas tendem a proporcionar também uma maior rentabilidade que estes. Em terceiro lugar, temos os fundos de investimento de ações, que, à semelhança das obrigações, são constituídos pelo menos em 2/3 do seu valor líquido global, direto ou indiretamente, neste caso, em ações. Estes fundos de investimento apresentam um maior risco pelo facto do valor das unidades de participação ser sensível à variação do preço das ações em que investe. E por último, temos os tipos de investimento de fundos mistos. Estes são fundos de investimento cuja política de investimento prevê um investimento equilibrado entre ações e obrigações, de forma a constituir carteiras diversificadas de ativos financeiros. Consoante a predominância dos ativos, poderão ser fundos de investimento mistos de obrigações, em que aqui podem ter taxa fixa ou taxa variável, e serem fundos de investimento de curto ou de longo prazo, ou ainda serem fundos de investimento mistos de ações. Sempre que falamos em fundos de investimento, falamos também em vantagens que estão normalmente associadas a este tipo de produtos de investimento. E destacamos aqui algumas. Por exemplo, ter acesso à gestão profissional de uma sociedade gestora, investir a partir de baixos valores, já vamos ver, mas podemos investir a partir de 1 euro, diversificar e diluir o risco, investir em mercados de difícil acesso que de outra forma não conseguiríamos investir, a liquidez e a transparência, com uma cotação diária das unidades de participação e a exposição a vários setores e geografias. Sempre que falamos em vantagens, devemos referir também alguns cuidados a ter ao investir neste tipo de produtos. Conhecer os instrumentos financeiros em que vamos investir é a única forma de fazermos escolhas fundamentadas e de tomar decisões esclarecidas adequadas. Os fundos de investimento são instrumentos financeiros que envolvem sempre risco e não garantem o capital investido inicialmente. Investir num instrumento financeiro deve ser sempre uma decisão racional e bem informada por parte de todos os investidores. Investir em fundos de investimentos tem riscos associados que devem ser verificados e ponderados previamente, por se tratar de um produto que não tem o capital garantido e cujo valor das unidades de participação varia ao longo do tempo. Não temos a certeza de quanto tempo terá o nosso retorno do investimento, podendo ser positivo, nulo e até mesmo negativo algumas vezes. As rendibilidades apresentadas pelos fundos de investimento fazem parte do passado e não são garantia nenhuma de qualquer rendibilidade futura. Devemos também ter em conta o fator cambial, porque é outro risco a ponderar, uma vez que existem fundos de investimento de várias moedas. Temos, por exemplo, fundos em euros, em dólares, em libras e até noutras moedas. A relação da moeda de origem do fundo e o euro é sempre um fator importante que devemos ponderar ao investir neste tipo de produtos. Por todos os ativos que estão no fundo, como por exemplo ações ou obrigações, impactam o valor do mesmo. Pelo que analisar a alocação, a geografia e os setores é sempre importante para perceber de que modo alguns acontecimentos têm impacto em todos os fundos de investimento. Além disto, devemos também ter sempre em conta o prazo de investimento e o risco associado ao mesmo, a nossa tolerância e a nossa capacidade para assumir determinados tipos de risco, as necessidades, objetivos e características como investidor, porque todos os investidores são diferentes e têm necessidades, objetivos e características diferentes também. Devemos também ter ainda considerar estar conscientes de todas as possíveis comissões e encargos associados ao investimento neste tipo de produtos. Existem 3 comissões a ter em conta ao investir em fundos de investimento: a comissão de subscrição, a comissão de resgate e a comissão de gestão. Conforme os próprios nomes indicam, a comissão de subscrição diz respeito a uma comissão, normalmente é uma percentagem, que é cobrada ao investidor quando da subscrição do seu investimento, portanto, no primeiro momento, no momento inicial. Na mesma lógica, a comissão de resgate refere-se a uma comissão aplicada ao valor total ou parcial a resgatar do investimento que fizemos inicialmente. E por último, temos ainda a comissão de gestão, que é uma comissão que é cobrada durante a vigência do nosso investimento. No caso do ActiveBank, só aplica a comissão de gestão, não cobrando qualquer comissão de subscrição nem comissão de resgate. Importa ainda realçar, e muito importante, que para consultar todas as possíveis comissões e encargos inerentes ao investimento, devemos sempre consultar previamente o documento de informação fundamental. Agora falar um bocadinho da oferta do ActiveBank no que diz respeito aos fundos de investimento. Portanto, a oferta do ActiveBank conta com mais de 320 fundos de investimento em oferta ativa, cerca de 17 sociedades gestoras, 2 das quais nacionais, e montantes mínimos de investimento a partir de 1 euro apenas, dependendo do fundo de investimento. Para subscrever, resgatar ou gerir os seus fundos de investimento, poderá sempre fazê-lo através da aplicação
da app ou do site do Ativo Banco, ou ainda através de qualquer um dos 16 pontos ativos espalhados pelo país. Através do investimento em fundos de investimento, podemos diversificar o nosso investimento. Por exemplo, investido em diferentes geografias de todo o mundo, em diferentes moedas, como já falámos, e até de diferentes setores de atividade. Podemos também investir, por exemplo, em fundos de investimento temáticos, optando assim por investir em temas que vão ao encontro dos nossos gostos pessoais ou daquilo em que nós acreditamos. Por exemplo, podemos escolher aqui no site do Ativo Banco temas de sustentabilidade, de tecnologia, de energia, imobiliário, entre outros, e ao escolher uma opção, o site irá retribuir-nos um conjunto de fundos de investimento orientados para estas temáticas. No caso de não pretendermos investir de acordo com uma geografia específica, uma moeda ou um setor de atividade, nem através de fundos de investimento temáticos, podemos ainda optar por decidir investir de acordo com o nosso perfil de risco, que depende do nosso objetivo, do horizonte temporal e da nossa tolerância ao risco, que, como eu já mencionei, difere de pessoa para pessoa. Existem diferentes perfis de risco e estes vão desde a preservação, que diz respeito a investidores mais avessos ao risco, que procuram estabilidade e conservação do capital, e são normalmente orientados também para investimentos de mais curto prazo. Até ao outro oposto, que é o crescimento agressivo, que pressupõe uma exposição significativa ao risco, tendo estes investidores pretendem sempre incrementar de forma considerável o montante que investiram inicialmente, podendo assim atravessar variações significativas nos valores investidos e maximizar o potencial de crescimento a longo prazo do seu investimento. Para cada perfil de risco, no site é sempre apresentada 1 a 2 opções de fundos de investimento que estão diretamente relacionados com aquele que foi o perfil de risco que nós associamos, mais de rendimento, de crescimento, e aparecem-nos sempre 1 a 2 opções de fundos diretamente relacionados com esta nossa opção. Antes de terminarmos, eu gostava ainda de vos mostrar como é que podem pesquisar ou até investir através da app do Ativo Banco nestes fundos de investimento. E para isso vou mudar a partilha e vou mostrar-vos a aplicação do Ativo Banco. Obrigado, Catarina. Vamos então avançar com a demonstração. Já estão a ver? Já sim, força. Pronto, esta é a aplicação do Ativo Banco, em que no Para Si temos diversas opções. Vamos escolher investimentos e dentro dos investimentos, fundos de investimento, que é o tema do nosso About deste mês. Nesta parte da aplicação temos várias opções. Podemos, por exemplo, ir aos filtros e escolher os filtros de acordo com diversas formas. Podemos ir por categorias de fundo, por exemplo, bens de consumo, tipos de fundo, vamos escolher, por exemplo, ações. Podemos também escolher um nível de risco associado ao nosso perfil de investidor, a uma geografia, por exemplo, imaginando que queríamos investir num fundo que investisse maioritariamente nos Estados Unidos. Podemos ir pelo valor mínimo de subscrição, podemos escolher montantes muito baixos, por exemplo, até 100 euros. Podemos ir pelo rating da Morningstar, pela moeda e podemos ainda optar por filtrar por áreas onde este fundo de investimento não vai fazer qualquer tipo de investimento. No caso, eu vou deixar, por exemplo, assim, com um valor mínimo de subscrição até 100 euros, ações, o tipo de fundo e bens de consumo como categoria. E vamos ver o que é que a aplicação nos vai retornar. Deu-nos aqui um conjunto de fundos de investimento. E eu gostava ainda de vos mostrar, antes de terminarmos esta sessão, mais uma funcionalidade da aplicação do Ativo Banco, em que nós podemos comparar 2 fundos de investimento, bastando pôr o pisco no comparar, e vamos comparar 2 fundos. Pronto, aqui temos do lado esquerdo um fundo de investimento e do lado direito o outro que nós escolhemos. Neste caso, ele vai nos apresentar as rendibilidades a 1, 3 e 5 anos para ambos os fundos, para podermos comparar de acordo com aquilo que nós consideramos mais relevante. Vai nos apresentar o rating da Morningstar, os montantes mínimos de investimento, por exemplo, aqui vemos que no fundo da esquerda é a partir de 1 cêntimo e no fundo da direita de 100 euros, porque nós escolhemos montantes mínimos até 100 euros. O nível de risco, no caso até é o mesmo, o horizonte temporal, a categoria e aqui para baixo temos também as comissões de que falávamos há pouco. No caso do Ativo Banco, como já tínhamos referido, não é cobrada qualquer comissão de subscrição ou de resgate e daí estar aqui a 0% e ter depois as outras comissões indiretas relativas à comissão de gestão que também já falámos. Ter sempre atenção também
à moeda, por acaso estes são os dois em euro, mas se não for, devemos também ter sempre atenção a esse fator, e temos também o rating de sustentabilidade. Por fim, mencionar apenas que ainda temos aqui a opção para os dois fundos em que nos mostra áreas onde estes fundos não vão investir, que para algum tipo de investidor pode fazer sentido excluir logo alguns temas, como por exemplo testar em animais, armas, óleo de palma, e assim conseguimos comparar dois fundos e perceber qual dos dois se adequa melhor aos nossos gostos enquanto investidor. Uma vez escolhido um fundo, por exemplo, imaginemos que eu ia escolher o primeiro, que tem a partir de 1 cêntimo de investimento mínimo. Este é a descrição do fundo na aplicação e era só fazermos subscrever. Pronto, penso que já falei tudo um bocadinho aqui sobre fundos de investimento. João, não sei se há alguma questão, se houver, estou disponível para esclarecer. Obrigado, Catarina, pela tua demonstração e pela tua apresentação. Penso que tenha sido bastante esclarecedora e vale sempre a pena referir que, caso um cliente tenha já fundos subscritos, também é muito fácil de acompanhar através da app. Exatamente. Entretanto, sim, Catarina, tenho aqui algumas questões que te pretendo colocar e vou começar por uma que penso que não tenhas abordado durante a tua apresentação, mas tens agora a oportunidade de esclarecer, que é: os fundos de investimento podem ser usados como investimento para a reforma? Obrigada, João, pela questão. Não sei se ainda estão a ver o meu ecrã. Estamos. Se calhar para responder eu aproveitava aqui para mostrar, porque a resposta é sim, claro que sim. E na parte ainda dos investimentos, nós temos mesmo uma opção nas soluções de investimento que é reforma na app do ActiveBank, e se escolhermos a reforma, começar, são-nos apresentados 3 fundos de investimento que estão exatamente orientados para a poupança para planos de reforma. São 3 fundos nacionais, 3 fundos de investimento nacionais, 2 da IMGA e 1 do Novo Banco. Portanto, aqui acontece exatamente da mesma forma. Neste caso, comparamos 3 fundos e poderíamos escolher um ou mais do que um para investir e desde já começarmos a preparar a nossa reforma, claro que sim. Obrigado, Catarina. Entretanto, aproveito para avançar com outra questão. Sendo que temos uma oferta tão abrangente, tanto na app como no site, como é que posso então selecionar um fundo de investimento para começar a investir, por exemplo? Claro. Eu acho que a forma mais fácil seria, através dos filtros de investimento que eu mostrei há pouco, na app do ActiveBank. Portanto, nós podemos escolher pôr filtros de mais diversas formas. Por exemplo, do montante mínimo de investimento, de uma categoria de fundo, de uma geografia ou até de uma moeda em específico, e assim, de todos os fundos que o ActiveBank, neste caso, nos oferece, nós podemos ficar logo reduzidos a uma seleção mais pequena e mais de acordo com aquilo que são os nossos interesses pessoais. Mas e se eu estiver aqui um bocadinho indeciso entre que temas ou tipos de fundos é que eu gostaria de escolher para começar a investir, de que forma é que eu então posso escolher? Certo, eu acho que neste caso se calhar iria pela oferta de fundos associada aos perfis de risco. Portanto, se não tivermos uma temática mais específica pela qual nos interessemos, ou já tivermos previamente algum fundo que já conhecêssemos, eu iria pelo perfil de risco. Portanto, nós percebemos aquele que é o perfil mais adequado ao nosso perfil de investidor, se está mais associado, mais ou menos avesso ao risco, se estamos dispostos a esperar mais ou menos tempo para obter algum retorno financeiro. E aí, de acordo com o perfil de risco, o próprio site do ActiveBank acaba por nos retornar sempre ali 1 ou 2 fundos mais específicos para cada perfil de risco, e acho que seria de certeza uma escolha mais segura. Claro, e se qualquer cliente precisar de ajuda, também pode sempre recorrer aqui à nossa linha de apoio ao cliente ou então a um ponto ativo, certo? Claro que sim. Catarina, olha, muito obrigado pela tua apresentação, obrigado por teres respondido às minhas perguntas e dou então esta conferência como terminada. No próximo mês, como é óbvio, estaremos aqui mais uma vez para debater sobre temas financeiros. Desejo a todos a continuação de uma ótima noite. Até já! Obrigada.